no seu canal. Gente, eu queria traçar aqui uma pequena análise sobre a chegada dos soldados israelenses no papel de salvação ali, né, naquele papel de resgate, na ajuda do resgate ali ao que aconteceu naquele desastre natural em Brumadinho, em decorrência do trabalho da Vale do Rio Doce, que deixou várias pessoas em situação de descaso, de aflição e tal e tal e tal. Mas eu quero me ater apenas à chegada do exército israelense, já que sobre o desastre já tem muitos comentários no YouTube, os quais você pode conferir. A chegada desse exército, do exército de Israel, o exército do Netanyahu, indica um ponto importantíssimo: a quebra do paradigma político que o Brasil está vivendo. Olha, quando Israel decide, lembre-se, na época da Dilma, o Brasil foi chamado de anão político. Lembre-se disso. O Brasil foi chamado de anão político. E sabe por quem? Por Israel. Agora, o Brasil, quando se volta para Israel e se volta para o reconhecimento do valor histórico e espiritual, por que não? E espiritual de Israel, agora o Brasil é visto com outros olhos e com a mesma exatidão e prontidão com que Bolsonaro envia o exército brasileiro àquele lugar, também o Benjamin Netanyahu envia suas tropas oferecendo ajuda, e uma ajuda muito bem-vinda. Esses laços com Israel, eles são muito benignos para nós, porque embora vários povos no mundo odeiem Israel, mas todos os povos que são aliados de Israel, e que também a própria ONU não vê bem Israel, né? Todos os povos, isso é histórico, todos os povos que são apoiados e que apoiam Israel são povos prósperos. É um grande passo desse governo, que independente de ser de Jair Bolsonaro, pessoa em quem eu votei, mas independente de ser ele o presidente, mas é sim um passo de inteligência a favor do povo. Temos menos de um mês de governo, já vemos sim grandes progressos. É muito triste saber que logo no início do governo você tem aí essa fatalidade. Alguns dizem que foi sabotagem, a Polícia Federal está investigando, mas uma coisa é certa: a chegada do exército israelense quebra os padrões políticos estabelecidos durante muito tempo pelo establishment, de muito tempo, e o Brasil vive sim, queiramos ou não, a gente acredite ou não, sendo de direita ou de esquerda ou de centro, o Brasil vive sim um novo momento, uma nova era, um novo pensamento está sendo elencado no Brasil. Então é bom que isso seja deixado claro. Essa movimentação diplomática e militar também mostra o quanto o povo de Deus está unido neste momento. Não só o povo cristão do Brasil, mas o povo judeu de Israel. E o povo de Israel sabe o quão bem tratados são os judeus que moram aqui. É claro que isso traz ecos de ira e até de inveja do povo palestino, mas são ossos do ofício, são as consequências de tomar essas decisões. Mas que Deus possa abençoar mais ainda o governo Bolsonaro, porque lá em Gênesis, que é um livro que também está na Torá, que é a Torá judaica, o livro do Gênesis, lá no capítulo 12, quando vai começar a história de Abraão, Deus faz uma promessa para ele. Deus diz: olha, Abraão, eu vou abençoar a quem te abençoa. Abraão é o pai da tribo de Israel, das tribos de Israel. Então, se o povo brasileiro, se os governos brasileiros começarem a dar uma preferência mais especial ao povo de Israel, não no tocante só à política, mas no tocante aos fatores espirituais, Deus também se lembrará do povo brasileiro. Deus abençoe, no nome de Jesus.